Fala, apaixonados por arte, tudo bem por aí? Eu espero que sim, eu sou Rafael Pavlina, assessor e professor de arte, e esse é o nosso Para Falar de Arte e Educação. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao meu canal, aqui a gente fala de arte e de educação e de arte e educação, numa linguagem clara e objetiva, e hoje o vídeo vai ser rápido e rasteiro. Quero falar um pouquinho para vocês sobre BNCC. Muita gente me pergunta o que é importante saber sobre a BNCC, quais os pontos principais, quais são os pontos que a gente deve lembrar na hora de fazer uma prova, na hora de preencher um planejamento. Então hoje eu vou fazer um resumão do que é a BNCC, da onde ela vem, do que partiu a BNCC, e vou falar um pouquinho da estrutura dela a partir do contexto do componente curricular da arte. Então fica ligadinho, pega papel e caneta, anota os pontos principais, porque é bastante informação, beleza? Bora lá? Então aqui a gente tem arte escolar e BNCC. Quando a gente fala de arte, a gente tem dois aspectos para pensar. A gente pode falar da arte enquanto conhecimento humano, enquanto área de conhecimento humano, e a gente pode falar de arte escolar, que é o momento que a gente vai levar esse conhecimento humano, essa construção do conhecimento humano da arte para dentro da escola. A BNCC é um documento normativo que é obrigatório em toda a educação básica, que vai falar para os professores, para os alunos, o que a gente vai trabalhar dentro da escola. Então, bora pensar e entender como é que a BNCC foi estruturada. Então, dados oficiais. Muita gente acha que a BNCC surgiu agora e que nunca se falou sobre ela, ou que ela foi, não sabem muito bem como que ela foi construída. Contexto histórico da BNCC. Ela já era um documento previsto lá na Constituição Federal de 88. Quando a gente tem a Constituição Federal, tem o artigo 210, que ele prevê que se crie uma base nacional comum curricular, que se crie um documento onde tenha contido nesse documento tudo aquilo que tem que ser feito lá na escola, tudo aquilo que vai conduzir a educação. Só que a gente só teve a BNCC agora, nos anos recentes, então pense que desde 88 até agora isso ficou parado. Mas a gente vai ver que ela deu uma pequena caminhada em alguns anos e ela, de alguma forma, já apareceu no contexto político, histórico e social de outras épocas. Em 1996, a gente tem a LDB, o artigo 26, que vai falar sobre quais são as leis, diretrizes e bases da educação, e no artigo 26, ele também tem uma parte que ressalta a importância de se haver uma base nacional como curricular. Se ela já era prevista na Constituição de 88, foi falada em 96, quais foram os passos que foram tendo depois? Em 1997, a gente tem as DCNs, que são as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica. Das diretrizes nacionais surgem o PCN, que é aquele documento que eu já falei para vocês, que vai dizer como deve ser o desenvolvimento da arte dentro da escola. O volume 6 é o livro da arte, cada volume é um componente curricular, cada um é uma disciplina. O 6 é o da arte, um livrinho rosinha bem pequenininho que todo mundo tem que ler. Eu já falei que quando a gente vai fazer concurso público, a gente tem que estar muito mais preocupado com a BNCC do que com o PCN. Porque o PCN, ele é um documento de parâmetros, ele não é obrigatório. Já a BNCC é normativo, portanto é obrigatório. Mas os concursos públicos ainda cobram muito mais PCN do que BNCC. Rafael, o que eu preciso estudar então? Você vai estudar aqui, ó, a Diretriz Curricular Nacional, que dá origem ao PCN depois, que é a Parâmetro Curricular Nacional. Em 2010, surge uma Conferência Nacional de Educação, onde professores e profissionais da educação, pessoas que trabalham no sistema educacional, vão falar e ressaltar a importância de se haver uma base nacional comum curricular. Depois disso, a gente tem, desde 2010 até 2014, a Secretaria Estadual, a Secretaria da Educação Básica, do MEC, ela vai falar sobre a importância de ter uma base e começam os primeiros estudos. Então, eles fundam os grupos que vão fazer os estudos de por que ter uma base e o que deveria estar dentro dessa base. Veja, a gente está falando de 2010 e 2014, acompanhem as datas. Em 2014, a gente tem o PNE, que é o Plano Nacional de Educação, que vai definir metas e diretrizes e estratégias para melhorar a educação no Brasil. Esse PNE também é importante conhecer porque pode cair em concursos. O que ele determina? Ele determina 10 diretrizes e 20 metas para a educação.
Dentro das metas, a gente tem a meta 1, 2, 3 e 7, que reforçam a importância de se ter uma base nacional comum curricular. Uma dessas metas aí, só para vocês terem ideia o que são essas metas, vale a pena entrar lá e ler essas 20, mas uma delas é a mudança para 9 anos na educação básica, no ensino fundamental. Provavelmente a maioria de vocês lembra que antigamente a gente falava primeira série, segunda série, quinta série, e agora a gente fala ano, né? Primeiro ano, segundo ano, que é a mudança de série para ano, porque ao invés da gente ter 8 séries, a gente passa a ter 9 anos na educação básica. E isso está dentro desse PNE, que é um Plano Nacional de Educação. E a base também reforça essa ideia da gente ter os 9 anos na educação do ensino fundamental. Em junho de 2015, surgem os redatores. Então sai uma portaria, uma publicação de uma portaria, dando o nome das pessoas que fariam a escrita dessa base nacional comum curricular. Em setembro, a base é lançada para o público, para o grande público, a primeira versão. Então as pessoas puderam ler a primeira versão da base em setembro de 2015. Em outubro de 2015 até março de 2016, a gente tem uma consulta pública. Essa consulta pública ficou aberta durante 5 meses e ela era feita pelo site do MEC. Ela teve 12 milhões de contribuições. Olha a quantidade de gente que opinou sobre a base. Quem foram essas pessoas? Educadores, gestores, professores, pais, pessoas relacionadas à educação. Foi uma consulta pública aberta para todo mundo. Então, todo mundo podia opinar. Essas contribuições foram lidas, classificadas, selecionadas, e 2 meses depois dessa consulta pública, surgiu a segunda versão da BNCC, que teoricamente foi construída a partir dessa consulta pública. Em junho de 2016 até agosto de 2016, foram feitas as redações e os redatores escreveram as melhorias, o que precisava ser melhorado, o que precisava mudar nessa versão, nessa segunda versão. Foram 27 encontros, formatos de seminário, onde as pessoas iam e se apresentavam e apresentavam as suas opiniões sobre aquilo ali, e a quantidade de participações para as significações, relações, pelas contribuições, foram 9 mil nesse momento. Então, lá no primeiro momento a gente teve 12 milhões de contribuições, e num segundo momento a gente tem 9 mil participações. Aí, em setembro de 2016, a CONSED e a Undime, que são órgãos educacionais, entregaram ao MEC um relatório fazendo as considerações, fazendo um resumo daquilo que foi elaborado lá naqueles congressos, naqueles seminários, naquelas conversas que aconteceram de junho a agosto. Em abril de 2017, o Conselho Nacional de Educação apresentou a terceira versão da BNCC. Aqui eu quero fazer uma pausa e um parênteses para falar que quem estava envolvido nessa discussão, as pessoas que estavam à frente dessas construções da BNCC, essa discussão, dizem que foi nesse momento que aconteceu algo muito esquisito e que a terceira versão que veio não tinha nenhuma relação e não tinha nada a ver com aquilo que estava sendo elaborado na primeira e segunda versão. Então, os críticos da educação, eles falam que a primeira versão e a segunda versão da BNCC estavam boas, estavam melhorando conforme o tempo estava passando, mas que quando chegou essa terceira versão foi totalmente aleatória e não conversava com a primeira e a segunda. De junho a setembro de 2017, foram feitas 5 audiências públicas. Vejam que aqui as audiências públicas foram concentradas, uma por região, então elas foram para ouvir a sociedade, mas por serem concentradas e apenas 5 no Brasil toda, essas audiências públicas ficaram um pouco prejudicadas, né? Em dezembro de 2017 a gente tem a aprovação, então a gente tem a publicação da BNCC e tem a resolução que vai dizer como que essa BNCC deve ser implementada. Março de 2018 tem a publicação oficial, o MEC publica aquela versão que foi homologada, que é a versão que a gente tem hoje em dia. Como é que foi provada, como é que foi aprovada, como é que foi homologada essa BNCC? O que tem dessa BNCC aprovada nos dias atuais? Primeiro de tudo, ela vai dividir aquilo que antigamente a gente chamava de disciplina, ela vai ser tratada na base como áreas do conhecimento. Dentro das áreas do conhecimento, nós teremos aquilo que a gente vai chamar de componente curricular. Então, ela é dividida em matemática, ciências da natureza, ciências humanas, ensino religioso e linguagens. São 5 áreas do conhecimento. Quando a gente pega a matemática,
dentro da área do conhecimento matemático, a gente tem o componente curricular matemática. Dentro das ciências da natureza, a gente tem o componente curricular ciências. Dentro das ciências humanas, a gente tem a disciplina, aquilo que a gente chamava como disciplina, que é o componente curricular da geografia e da história. Veja que aqui a gente perde. Ao invés da gente ter as disciplinas, os componentes isolados, a gente entra tudo numa mesma caixinha. E aí nós temos o ensino religioso, que volta depois de milhares de anos sumido e perdido no espaço, aí volta o ensino religioso, na minha concepção de uma forma bem problemática. E aí a gente tem a linguagens, que vai juntar 4 componentes curriculares: língua portuguesa, língua inglesa, educação física e arte. Se algumas áreas perderam, as nossas foram as que mais perderam, né? Porque junta língua portuguesa, língua inglesa, educação física e arte. Junta tudo num grande campo, que é a área do conhecimento das linguagens. Como eu falei, esse é um vídeo explicativo, então eu não vou ficar dando minha opinião aqui, apesar de já estar fazendo isso. Dentro da BNCC, a gente vai ter uma divisão de competências gerais, competências específicas e habilidades. Competências gerais, vale para todas as áreas: matemática, língua portuguesa, história, geografia, para todas. São 10 e elas dizem respeito ao desenvolvimento daquilo que a gente quer, aquelas competências que a gente quer desenvolver no aluno de forma transversal para todos os componentes, de forma unificada. As competências específicas são em 2 formatos. A gente tem as competências específicas da área de linguagens para gente de arte, e a gente tem as competências específicas de arte. Então, a gente tem um macrocampo, que são as competências gerais para todo mundo, as competências de linguagens, e aí a gente ainda tem as competências de arte. Dentro das competências de arte, a gente vai ter as habilidades de arte, e aí essas habilidades vão ser divididas por linguagens ou por unidades temáticas. Tá aqui. Dentro disso, a gente tem as unidades temáticas. Antigamente a gente chamava de linguagem, né? Que era o teatro, a dança, a música e as artes visuais, desde o PCN de 97. A BNCC coloca uma quinta, e além de colocar essa quinta, ela não vai chamar mais de linguagem, vai chamar de unidades temáticas. Então, teatro, dança, música, artes visuais e as artes integradas. O que é arte integrada? É a junção de alguma das linguagens, então junta 2 ou 3 ou 4 linguagens, e usa de preferência tecnologia. Então eu junto lá artes visuais com dança e uso a tecnologia, isso é uma arte integrada. A BNCC, ela deixa meio nebuloso isso aí, mas vamos para frente. Dentro de cada uma das unidades temáticas, a gente tem os objetos do conhecimento. Esses objetos do conhecimento vão dar conta de falar aquilo que vai ser desenvolvido em cada uma das habilidades. A gente vai ter contexto e prática, que é questão contextualizadora e a parte do fazer artístico. A gente vai ter elementos da linguagem, a gente vai ter matrizes estéticas e culturais. A gente tem materialidade, processo de criação e sistema de linguagens. Então essas aqui são os objetos do conhecimento que vão ser divididos dentro das unidades temáticas. Cada uma delas vai ter as suas habilidades específicas. As etapas da educação básica, então, como é que ficou dividido aquilo que a gente entende por educação básica? Educação básica é dividida em 3 momentos principais, que é a educação infantil, ensino fundamental e o ensino médio. A educação infantil vai ser dividida em 3 grupos: bebês, crianças bem pequenas e pequenas. A educação do ensino fundamental vai ser dividida em 2, anos iniciais e anos finais. Aqui é aquilo que a gente costumava chamar um tempo atrás de FUND. Lembra? FUND 1 e FUND 2, fundamental, o ensino fundamental. A gente não chama mais assim pela BNCC. A gente vai falar de anos iniciais ou de anos finais. Anos iniciais a gente contempla do 1º ao 5º e anos finais do 6º ao 9º. E aí, o ensino médio. Vamos rapidinho falar de cada um deles? Na educação infantil, a gente vai separar o público da educação infantil em 3 grandes eixos: bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas. Como que é separado isso aqui? Você pode pegar a BNCC e olhar a idade. É separado pela faixa etária das crianças. Então, de 0 até 1 ano e 11 meses é bebê, depois vem criança pequena, criança bem pequenas, e a separação acontece dessa forma. Na educação infantil, a gente não vai separar por componente curricular, nem vai separar por disciplina, a gente vai separar por campo de experiência. E a gente vai trabalhar o eu, outro, nós, corpo, gesto e movimento, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação,
e espaço, tempo, quantidade, relação e transformação. Esses 5 campos de experiência acontecem de formas engendradas um no outro, eles acontecem de formas simultâneas, não de formas isoladas, e servem para estimular o crescimento e desenvolvimento da criança. E ainda a gente tem na educação infantil aqui os direitos de aprendizagem. São 6: conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Esses 6 direitos de aprendizagem vão fazer conversa direta com os campos de experiência, que vão conversar direto com a faixa etária das crianças. Na educação básica, anos iniciais e anos finais, a gente vai ter o componente curricular arte trabalhando as 5 unidades temáticas: artes visuais, teatro, dança, música e artes integradas, desenvolvendo habilidades específicas para cada uma delas dentro das competências específicas de arte. O ensino médio, a gente tem a discussão agora de como está acontecendo o ensino médio, mas ele vai trabalhar basicamente com o modelo de 5 eixos, 5 tipos aqui, né? 5 modalidades de ensino, pensando no formato das linguagens e as suas tecnologias, onde a arte teoricamente entraria, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas e a formação técnica e profissional. Como isso aqui ainda está em discussão e ela não está fechada, e isso aqui gera muito pano para manga, eu não vou falar disso agora, mas isso aqui é a cópia exatamente daquilo que está na BNCC. Então vale a pena dar uma olhada para poder ter o seu olhar crítico sobre isso. Pontos de atenção para terminar aqui, para a gente levar para refletir sobre o ensino de arte na BNCC. Primeiro de tudo, BNCC não é currículo, ou seja, os conteúdos daquilo que a gente vai trabalhar dentro da escola não estão na BNCC, estão na matriz curricular de cada estado ou município. O município e o estado, eles vão criar uma matriz com os conteúdos. Precisam respeitar a base, porque a base é o documento maior, mas conteúdo, o que você vai trabalhar não está lá na base, tá no currículo. E o currículo é do estado ou do município. BNCC é documento normativo, portanto ele é obrigatório. Você não escolhe se você gosta ou não, se você quer trabalhar ou não. Não é a escola A trabalha, a escola B não trabalha. Não, todo mundo trabalha, é obrigatório. A BNCC ela não considera diferentes realidades brasileiras. Isso aqui é uma crítica pessoal, porque quando a gente fala que a BNCC é um documento como base nacional, que é para todo mundo, que todo mundo vai partir do mesmo princípio, isso aqui é uma falácia, né? Então a BNCC ela não valida as diferentes realidades brasileiras, apesar da propaganda da BNCC dizer que sim, mas ela não faz isso. Cada município e ente federado, estado, deve criar sua matriz curricular a partir da BNCC, como eu já tinha falado. E não conhecer os documentos oficiais é um dos primeiros erros do professor. Então, se você está nesse vídeo e você não conhece alguma das leis, dos elementos que eu falei aqui, vai atrás, porque o conhecimento das leis é um ponto extremamente importante. E falando nisso, não sei se você já viu no meu Instagram ou aqui mesmo no YouTube, existe um PL, um projeto de lei, que é o 5983 de 2023, que fala sobre a aula de arte. Esse projeto de lei, ele está requerendo que toda a educação básica, a partir do 1º ao 9º ano e ensino médio, tenha no mínimo 2 aulas de arte por semana. Esse PL foi um projeto protocolado pelo Chico Alencar e que ele reivindica o nosso direito de professores de arte. Então, se você não conhece, não assinou ou nem ouviu falar disso aqui, para agora o que você está fazendo, coloca no Google PL 5983 e vai ler o que esse documento está dizendo. Quando você coloca PL 5983 no Google, abre essa página aqui, você clica nela, você está vendo que aqui em cima, ó, bem aqui em cima, tem inteiro teor, você vai clicar ali e vai ler o que é esse projeto. E aqui também tem uma caixinha de o que você acha disso, que você pode clicar e responder o que você acha sobre essa proposta. Mas leia com cuidado a proposta e depois vá lá e vote. Vote a favor de preferência. E por fim, essa frase do Paulo Freire que eu gosto de usar: quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar opressor. Porque se você não conhece a BNCC, não conhece os documentos, não sabe o que você está fazendo em sala de aula, você provavelmente está promovendo e praticando aí uma educação bancária, segundo Paulo Freire, que é aquela educação que só visa transmitir conhecimento, transmitir informação e não despertar a criticidade. Para a gente ter uma boa aula de arte respeitando o aluno, a gente tem que tornar esse aluno crítico. E a gente vai fazer isso de que forma?
promovendo as reflexões desse aluno e fazendo com que esse aluno saiba aquilo que ele está aprendendo e por que está aprendendo. Certo? Já deixa nos comentários o que vocês querem ver nos próximos vídeos. Se estavam com saudade dos meus vídeos aqui, também podem comentar. E caso ainda tenha dúvida e queira saber alguma coisa mais específica, você pode me mandar lá nas redes sociais. Você pode procurar por Prof. Rafael Pavlina, lá no Instagram. Você pode ouvir um podcast chamado Pra Falar de Arte e Educação, ou aqui no YouTube, ou no Google, ou lá no Spotify. Beleza? Vejo vocês em breve. Tchau!